Shalom, bom dia, bem-vindos à casa do Pai. Que a graça e a paz do Senhor possa ser com cada um de nós, enchendo-nos da sua presença, enchendo-nos do seu amor, tocando no mais profundo do nosso ser. Amém. O Senhor tem uma palavra para nós hoje, no Salmo 59, que diz assim: Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, que esta palavra era o que nós precisávamos de ouvir hoje, em que cantaremos com força, louvores a ti, à tua misericórdia, Senhor, independentemente das circunstâncias em que estamos, ou que estamos a passar, ou que já passamos. Nós sabemos que tens sido o nosso refúgio e proteção no dia da nossa angústia. Então por isso nós cantamos louvores, por isso nós declaramos que tu és santo, por isso nós declaramos a tua majestade, declaramos a tua bondade, declaramos a tua fidelidade, a tua justiça, porque tu és um Deus justo e és um Deus fiel sobre as nossas vidas. E hoje que estamos na tua casa, Senhor, nós te dizemos, Senhor Espírito Santo, faz-te neste lugar, és bem-vindo neste lugar, faz-te presente, move-te no nosso meio, toca nos nossos corações, muda as nossas mentes, muda aquilo que na nossa mente ainda está muito ligado ao mundo e pouco ligado ao teu reino, Senhor. E que nós possamos ser diferentes, possamos ser transformados. Pai, eu oro declarando que ninguém sairá daqui da mesma forma como entrou. Não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque o Espírito Santo, o Deus Altíssimo, hoje vai trabalhar nas nossas vidas. Senhor Jesus, abrimos o nosso coração para Ti. Precisamos que venhas tocar, precisamos que venhas limpar, precisamos que venhas ver e mostrar-nos aquilo que tem que ser mudado. Precisamos do Teu amor, do Teu abraço, do Teu toque, para podermos dizer que não foi em vão o Teu sacrifício. Não queremos, Senhor, que a nossa vida alguém possa olhar para nós e dizer foi em vão o sacrifício de Jesus. Pelo contrário, queremos poder dizer que estamos a fazer o nosso melhor. Vem, Senhor Jesus, os nossos corações se abrem para Ti e nós hoje declaramos, vem Rei dos Reis, vem Senhor dos Senhores, ansiamos pela Tua presença, a Tua presença é importante para nós, a Tua presença é primordial, é fundamental, porque sem ela não vale a pena estar aqui. Oh Deus, Te louvamos e bendizemos nesta manhã, declarando que és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família, o Deus da nossa nação, o Deus do impossível, tornará possível aquilo que o homem diz que é impossível, porque nós pela fé assim queremos e pela fé declaramos que hoje será um dia em que impossíveis serão tornados possíveis para a honra e glória do Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, porque esta casa, antes de ser a nossa casa, é a Tua casa. Vem, Senhor, vem estar connosco, no nome de Jesus. Amém. Continua em oração ao Senhor. A Ele, ao nosso Pai, que nos dá esperança, que nos dá a oportunidade do recomeço, a oportunidade de sermos restaurados, que nos dá o perdão. Que usa pessoas, usa os nossos irmãos para nos ajudar nos momentos maus, nos bons. Por hoje termos um lugar aqui em que é tão bom saber que a graça do Senhor sobreabunda sobre nós. Amém? Fui convidada à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa, quando estamos juntos.
encontra é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui, a graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na arca, há perdão na arca. Quando estamos juntos, nosso encontro é a arca de Deus Pai, a esperança na arca, recomeço na arca, reunidos nele, nosso encontro é a arca de Deus Pai. Há lugar na arca, há perdão na arca. Quando estamos juntos, nosso encontro é a arca de Deus Pai, a esperança na arca, recomeço na arca, reunidos nele, nosso encontro é a arca de Deus Pai. Amém. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela arca, Senhor, por tudo que Tens feito por nós até hoje, meu Deus. Há um ano atrás, Senhor, nós não imaginávamos nada disto, não imaginávamos nada do que irias fazer na vida de cada um de nós, através desse ministério. E hoje nós sabemos e podemos ver obras maravilhosas que fizeste no nosso meio. Restaurações, transformações, milagres, curas. O Senhor ouviu cada pedido nosso. Eu lembro que muitas das nossas orações que nós fizemos, o Senhor respondeu a maioria delas, se não todas. Ele cumpriu com promessas sobre a vida de cada um de nós e usou muitos de nós para alcançar outras pessoas. E há um ano atrás, nós não imaginávamos nada disso. E hoje, eu creio que nós também não imaginamos nada do que aquilo que Deus tem ainda mais para nós, para a nossa vida individual e ministerial. Então vamos declarar essa palavra de algo maior que Deus tem para nós? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido que Tu tens para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido que Tu tens para nós. Outra vez. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido que Tu tens para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido que Tu tens para nós. Tens algo novo
Ele nos abençoe nesse momento, nesse tempo novo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém, Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que já fizeste, por tudo aquilo que nos tens prometido, por tudo aquilo que ainda vais fazer, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, usa-nos mesmo, Senhor. Que a tua bênção se derrame sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa geração, Pai, sobre a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, coloco diante de ti cada um de nós, Pai. Que através de nós, Senhor, através da tua bênção sobre nós, Senhor, que nós possamos mesmo viver e transbordar, Senhor, o teu propósito, Senhor. O propósito que é viver para Cristo, Senhor, e morrer para o mundo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por todos os milagres. Muito obrigada por todas as dádivas que tu nos deste, Senhor, durante esse ano abençoado, Senhor. Nós só temos a te agradecer, só temos a te exaltar, só temos que te adorar, Senhor. Dia e noite, Senhor, receba a nossa adoração a ti, Senhor. Nós hoje, Senhor, te exaltamos, Senhor. Declaramos que só tu és santo, Senhor. Só o teu nome tem todo o poder, Senhor, sobre terra e céu, Senhor. Que não há nada maior, melhor, igual a ti, Senhor. Nós te adoramos, meu Deus.
maravilhoso. A esse Cordeiro puro, santo. Diga-me, Senhor, de tudo, Pai. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Entregue tudo para Ele agora. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a Ti nossa adoração.
Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Nós louvamos o teu nome. Nome santo é teu nome. Inigualável, incomparável. Louvaremos ao teu nome, Senhor. Louvores ao teu nome, Senhor. Pois teu nome é grande e digno de louvor. Louvaremos ao teu nome, Senhor. Louvores ao teu nome, Senhor. Pois teu nome é grande e digno de louvor. Damos glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Pois teu nome é grande e digno de louvor. Damos glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Pois teu nome é grande e digno de louvor. Louvaremos ao teu nome, Senhor. Louvores ao teu nome, Senhor. Pois teu nome é grande e digno de louvor. Louvaremos ao teu nome, Senhor. Louvores ao teu nome, Senhor. Pois teu nome é grande.
exaltamos. Te Senhor, nós louvamos o Teu nome esta manhã, Deus. Nós Te glorificamos. Nós Te exaltamos, Senhor. Nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, nas nossas debilidades, naquilo, Senhor, que nós sabemos que não estamos a fazer bem, mas também naquilo em que nós nos estamos a esforçar. Em tudo nós Te louvamos, Senhor. Porque nós sabemos que Tu queres o melhor para nós, Deus. E Tu és um Deus bom, és um Deus justo, és um Deus misericordioso e nós apelamos para a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Pedimos que não nos julgues, Senhor, porque não suportaríamos o Teu juízo, mas pedimos que possas vir com a Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor. Por isso hoje celebramos a vida que nos deste, declarando mais uma vez que Te louvamos, declarando mais uma vez que Te glorificamos, declarando mais uma vez que Te exaltamos, porque só Tu és digno de louvor, de honra, de glória, de exaltação, e é uma alegria imensa poder estar na Tua casa e dizer-Te isso, Senhor. Há tantos que hoje não o podem dizer, Senhor. Uns porque não conseguem falar, outros porque jazem completamente no maligno e não conseguem libertar-se dessas cadeias e declarar que és o seu Deus. Mas nós hoje declaramos, Senhor, que és o Deus da nossa nação também. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito nas nossas vidas, Deus. Obrigado por tudo o que vais fazer nesta manhã. Obrigado por tudo o que vais fazer de hoje em diante, Senhor. Te louvamos, Te glorificamos. Mais do que tudo, Te adoramos. Te adoramos com alegria, com sinceridade. Te adoramos, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Glórias para Ti, Senhor. Todo o louvor é para Ti, Deus. Deus fiel, Deus digno, Deus justo, Deus bom. Deus bom. Amém. O nosso Deus é muito bom. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Amém. O nosso Deus é muito bom. Também é bom estar juntos de novo, mesmo com chuva. Parece que o verão que estava meio prolongado foi-se. Mas não interessa com chuva ou com sol. Deus é Deus. Amém. Isso é que é o relevante. E hoje, como há pouquinho a Letícia estava a cantar, a ministrar, embora amanhã formalmente nós façamos um ano que o Senhor abriu as portas do ministério, hoje, ao nível de domingo, é o domingo em que nós completamos um ano, porque nós começámos no domingo, não é? Temos 52 domingos em que nos tivemos presentes, em que o Senhor nos trouxe tanta coisa boa. Mais do que as promessas, mais do que as orações. O que para mim não quer dizer que isso não seja relevante, não me entendam mal. Mas o importante é ver como Deus se fez sempre presente, mesmo quando nós não fazemos tudo bem. O amor dele é tão grande, tão grande, tão grande por nós, que ele se faz presente, ele cumpre a sua palavra, mesmo quando nós não cumprimos a nossa parte. Ele cumpre a sua aliança. O nosso Deus é um Deus que não rejeita uma aliança.
é um Deus que não quebra uma aliança. Antes, pelo contrário, é um Deus que faz tudo para que essa aliança possa cada vez estar mais fortificada. Amém? Mas hoje nós celebramos algo mais importante do que um ano de Ministério Arca. Hoje celebramos 504 anos que Martinho Lutero lançou as bases do que é a Igreja Protestante que hoje nós temos. Foi em 1517 que Martinho Lutero, na Alemanha, na cidade ou na aldeia ou na vila de Wittenberg, afixou numa parede, numa porta da igreja, uma igreja católica, é claro, as 95 teses daquilo que para ele estava errado. Não que a Bíblia estivesse errada, embora estivesse errada. É um bocadinho, porque não sei se vocês sabem, não sei se vou escandalizar alguém, mas a Bíblia que a Igreja Católica usa não é a Bíblia que a Igreja Protestante usa, e a Bíblia que a Igreja Protestante usa tem como base o que é a palavra que Deus entregou ao povo judeu. E a Bíblia da Igreja Católica é uma Bíblia que foi adulterada em alguns pontos, principalmente nos 10 mandamentos, por exemplo, para fazer umas concessões às doutrinas que eles têm e às doutrinas que não são santas. Por exemplo, a adoração que fazem aos santos, por exemplo. Portanto, e Martinho Lutero foi contra isso. Foi contra isso porque Deus falou com ele, foi contra o facto de se pagar para ter coisas, não é? Pagar para ter salvação, pagar a bula para poder fazer certas coisas. Martinho Lutero foi contra isso tudo porque entendeu que Deus nos salva pela graça, não é pelas nossas obras, nem pelo nosso dinheiro, nem por sermos parte do clero ou de famílias importantes ou dos reis. E Martinho Lutero foi contra isso. E essas 95 teses que ele afixou lá na porta, ele prendeu-se também nessa porta da igreja e a partir daí podemos dizer que houve uma cisão entre o que era a Igreja Católica e Apostólica Romana e a Igreja Apostólica de Deus, que é uma igreja protestante onde se fala a verdade da Bíblia e não aquilo que os homens têm interesse em falar. E além dessas 95 teses, Martinho Lutero lançou 5 princípios que ainda hoje norteiam toda a igreja protestante em todo o mundo. Inclusive é aquelas que infelizmente se desviaram, mas mantêm estes princípios. A primeira, ou seja, são princípios. Nós muitas vezes brincamos a dizer que são as 5 solas, porque da forma como ele escreveu é sempre sola alguma coisa. Sola quer dizer somente. A primeira delas é sola fide, que quer dizer somente a fé. Ou seja, o homem é justificado somente pela fé, não pelo seu dinheiro. O segundo princípio é sola scriptura, somente a Escritura. Ou seja, a Escritura, a Bíblia Sagrada, os 66 livros da Bíblia, são a única regra de fé e prática da Igreja. Não há cá doutrinas humanas, é a Bíblia. E isso é que Martinho Lutero nos deixou. O terceiro ponto, e a ordem não tem a ver com importância, tem a ver com a forma como ele os declarou, é solos Cristos, somente Cristo. Só Cristo nos salva. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. E o resto, perdoem-me a expressão, é conversa. Porque é Cristo. Não há cá Marias, nem Antónios, nem Joaquins, o que quer que seja. É Jesus. Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. A quarta palavra, o quarto princípio é sola gratia. Ou seja, somente a graça. Só pela graça somos salvos. Não pelas obras, nem pelo nosso poder, nem pelo nosso dinheiro. E o quinto ponto, soli deo gloria, ou seja, glória somente a Deus. Só Deus é digno de glória. O homem foi criado para glorificar a Deus. O homem não foi criado para ser rico, o homem não foi criado para ter posses, o homem não foi criado para fazer coisas agradáveis para ele, o homem foi criado para glorificar a Deus, através do seu comportamento e da sua vida. Por isso, muito importante nós celebrarmos um ano de Arca, fantástico, maravilhoso, gostoso. Temos tido alguns tropeções? Temos. Tem sido tudo como nós gostaríamos? Não. Tem sido tudo como Deus gostaria? Só Ele pode dizer. Nós temos todos feito o nosso melhor, penso eu, envolvidos nesta obra. Mas, importante não esquecer, enquanto que o mundo hoje celebra uma festa totalmente satânica, que é o Halloween, e temos de dizer isto sem dó nem piedade, não interessa quem está a ouvir ou quem vai ver gravado, se não gostarem terão que comer menos, porque é uma festa satânica. Nós, cristãos, devemos celebrar a vitória da igreja verdadeira contra uma igreja que é alicerçada nas obras do demónio e do diabo. Essa é a grande verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas na semana que antecede o Halloween, ou seja, nos últimos 10 dias do mês de outubro, é a altura do ano em que desaparecem mais crianças nos Estados Unidos.
que nunca aparecem mais. Vivas, pelo menos. Porquê? Porque são usadas para fazer sacrifícios. É isso que a festa do Halloween é. É simbolizar um sacrifício, começar a inculcar nas mentes de todos que é normal que o diabo ande no nosso meio a brincar connosco. No meu meio eu não quero o diabo a brincar. Eu quero que o diabo saia do meu meio, porque é o que a palavra de Deus diz. Onde está a luz não pode haver trevas. E nós declaramos que a luz está sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. No nome de Jesus. Amém? E agora avancemos então para a ministração de hoje. Amém? Podemos abrir as nossas Bíblias ou ligar no livro de Gálatas, no capítulo 5. Mais uma carta em relação a uma igreja. Gálatas 5, 25. Já todos estão lá. Quem liga é mais fácil do que quem procura, porque às vezes a gente andamos ali algumas... A Bíblia tem folhas tão fininhas que a gente às vezes aquilo enrola nos dedos e é difícil. Então, Gálatas 5, 25 diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Senhor Espírito Santo, esta palavra é tua. Então nós entregamos este tempo nas tuas mãos. Faz o que tu tens que fazer com cada um de nós. Prepara os nossos corações para aquilo que tu nos vais ministrar. Prepara a nossa mente também para ter capacidade de ouvir. Tira todo o cansaço que possamos ter, ansiedades, preocupações. Tira das nossas mentes, Senhor Espírito Santo, para podermos ouvir o que nos vais ministrar. Eu sei que é poderoso o que tu nos vais ministrar. Vai-nos trazer ensino, vai-nos trazer direção sobre algo que normalmente não se fala. Usa este tempo, Senhor. Este tempo é teu. Está selado para ti. Senhor, envia os teus anjos, que os teus anjos possam ministrar aqui no nosso meio. Que cada anjo nos vá ministrando, trazendo direção, trazendo conserto também às nossas vidas. Para que seja uma palavra que faça diferença e que nos mude no agir, no pensar, no viver. É o que eu declaro no nome de Jesus e para a glória do Pai. Amém? Então hoje vamos falar sobre viver no Espírito e andar no Espírito. Que é algo que é complicado, principalmente tentar condensar tudo em cerca de 1 hora é complicado. Se nós fôssemos abordar este tema da forma que o Senhor me tem falado, com um grande detalhe, eu iria ter que dar tanto versículo bíblico para respaldar algumas coisas que eu vou dizer, que nós nem em 3 horas ou 4 faríamos. Por isso eu vou atropelar aqui algumas coisas para garantir que nós conseguimos ter tudo condensado numa hora. Mas se virmos que ainda é necessário, o Senhor com certeza vai nos arranjar outra ministração para completar esta. Amém? Viver no Espírito, é assim que nós vivemos ou não? Será que nós vivemos no Espírito? Se não conseguimos viver no Espírito ainda até hoje, se não conseguimos andar no Espírito, temos que pedir ao Senhor para nos ensinar. E hoje o Senhor criou este tempo exatamente para nós. A Bíblia ensina-nos, e todos nós já entendemos isso, penso eu, que o cristão nasce de novo para uma vida que é diferente da vida que era anterior. Quando nós nascemos de novo, como está lá em Coríntios, nós não somos mais os mesmos. Deixamos de ser o homem natural ou o cristão natural, que às vezes somos cristãos, ok? Somos cristãos que não entendemos a relevância que Deus tem na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que é católica, que vai à missa, que cumpre os requisitos todos da Igreja Católica, é um cristão. Não é nascido de novo. Porque na Igreja Católica não existe o princípio bíblico de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E o batismo que se faz na Igreja Católica é um batismo que se faz quando as crianças têm 1 mês de idade ou 2 de idade. E a Bíblia também não nos ensina isso. A Bíblia diz-nos que quando nós temos entendimento, devemos ser batizados. Porque o batismo é um ato profético, mas é algo que nós estamos a declarar ao mundo. Que o homem velho morre ali e nasce uma pessoa nova. Já Nicodemos não entendia como é que se pode nascer de novo. É através do aceitar Jesus e de ser batizado. Portanto, isto para dizer o quê? Que eu posso ser cristão, mas não viver esta vida sobrenatural. Porque não tive essa oportunidade. E hoje, que nós estamos a transmitir em direto, nós estamos aqui também, e isto vai ser gravado, o nosso culto, como todos, são gravados e são disponibilizados para quem quiser ver no mundo todo. Talvez seja a oportunidade que Deus está a dar a algumas pessoas de poderem ser nascidas de novo através de uma pregação que vão ouvir, de uma pregação humilde e simples. Mas como diz lá em João, quando nós nascemos de novo, deixamos de ter uma vida carnal para ter uma vida espiritual. Porque nós todos sabemos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu penso que todos, se há aqui alguém que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e o quiser fazer, no final venha falar comigo, que eu tenho todo o gosto em que nós possamos orar juntos,
para que haja mais uma vida a ser conquistada para o Senhor Jesus. E se quem nos está a ver, de alguma forma, tem essa vontade, e se estás longe, se estás perto da arca, vem à arca num domingo. Se estás longe, vai a uma igreja saudável e entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Porque as igrejas são boas, as igrejas evangélicas são boas e nos guiam para o Senhor. Mas quando nós aceitamos Jesus, o homem natural, esse homem que vive em pecado, deixa de ser tão forte. E o Senhor coloca sobre nós o seu Espírito Santo. E a partir desse momento, nós temos o Espírito Santo dele em nós. E isso faz toda a diferença. Isso faz com que sejamos um homem ou uma mulher espiritual. Mas muitas vezes a carne e o Espírito ainda contendem. Porque a carne ainda é mais forte e não nos permite viver no Espírito. Por isso é que o Senhor nos vai ensinar como viver no Espírito. Como andar no Espírito. É possível? Perguntarão vocês. É possível. É difícil? É. Mas é tão possível não só viver no Espírito, como é possível estar sensível a tudo o que o Espírito Santo tem para nos dizer. Estar sensível à direção que Ele nos dá, estar sensível a alertas que Ele nos dá, estar sensível a coisas que nós estamos a fazer e que o Espírito Santo nos diz, não faças porque isso não é bom para ti. É possível estar sensível para isso? É. Ter os nossos, como nós costumamos dizer em linguagem evangélica, ter os ouvidos espirituais abertos. Porque nós somos, penso que ninguém tem dúvidas, nós somos um espírito, como o Senhor diz lá em Gênesis, feita à sua imagem conforme a sua semelhança. Temos uma alma e nós habitamos num corpo. Somos um ser triuno. Então, o nosso corpo tem ouvidos que ouvem uns, às vezes outros não ouvem. Mas quer os que ouvem, quer os que não ouvem, não têm a ver com os ouvidos espirituais. Os ouvidos espirituais têm a ver com o Espírito que está em nós. E é preciso que esses ouvidos, por vezes, se destapem, porque a nossa vida, a nossa criação, muitas vezes os tapou para ouvir as coisas de Deus. O próprio pecado, a forma como nós vivíamos incorretamente, nos tapou e nos impede de ouvir as coisas de Deus. Por isso, às vezes, o Espírito Santo fala connosco e nós não ouvimos. E todos ao nosso redor estão a ouvir e nós não ouvimos. Porque temos que destapar esses ouvidos espirituais. E o Senhor vai nos dizer hoje como fazer isso também. Porque para um cristão que quer viver uma caminhada de fé constante, sem recuos, sem atrasos, sem tropeções, é importante, é indispensável mesmo, buscar viver no Espírito. Quem não buscar viver no Espírito vai tropeçar, vai cair, vai ter dificuldades. A vida já é tão difícil para nós, com as tentações que o mundo nos dá, com os problemas. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus a ajudar-nos, porque o Senhor nos diz, o que é que o Senhor Jesus nos disse quando sabia que ia partir? Eu vou, mas vou mandar alguém que vos vai ajudar. O Consolador. Vou mandar alguém que vos vai edificar. Vou mandar alguém que vos vai consolar e que vos vai confortar. É o Espírito Santo. Mas Ele não faz nada a menos que a gente queira. A menos que nós lhe possamos pedir ajuda. Porque o Espírito Santo é um cavalheiro. Não obriga ninguém. Não diz a ninguém, não faças isso e não nos bate na mão. Como a gente faz a uma criança quando está a mexer numa coisa que não... O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo pode nos dar um alerta. Se a gente quiser fazer errado, fazemos. Ele dá-nos o alerta, Ele nos ajuda. Temos que viver no Espírito. E qual é o oposto de viver no Espírito? Pergunta de $1 milhão. Quem sabe qual é o oposto de viver no Espírito? É viver na carne. Pois claro. Se eu disse que nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, o oposto de viver no Espírito é viver na carne. Nada contra as churrascarias e as churrasqueiras, que eu também gosto imenso. Amanhã, quando terminar o jejum, vou comer carne com grande alegria, que eu gosto de comer uma carninha boa. Eu estou a falar da nossa carne, a nossa carne humana, a nossa carnalidade. E viver na carne não é bom. E vocês podem estar a dizer assim, mas porquê é que é logo um exagero? Ou vive no espírito ou vive na carne? Porque no mundo espiritual não há tons de cinzento. Ou há luz ou há trevas. Não há cá o semi. Ou seja, eu não posso viver no espírito de segunda a quinta e viver na carne de quinta a sábado. Ou melhor, desculpa. Eu não posso viver no espírito ao domingo, venho à igreja, levanto os braços, louvo muito, choro muito. É tudo a minha alma, porque não é o espírito. Se de segunda a sábado eu não faço nada disso, lamento imenso, posso estar a escandalizar alguém. Eu não acredito que viva no espírito quem faz isso. Quem não tem o espírito de segunda a sábado, só tem ao domingo ou no dia em que vai à igreja, é a sua alma que faz. Nós temos que viver no espírito sempre. Claro, renovamos-nos mais ao domingo, que a presença de Deus é mais forte, estamos em comunhão com a igreja. Claro que sim, mas o viver no espírito tem que ser algo constante. Senão, nós estamos a enganar-nos a nós próprios. E, obviamente, por muito que nos custa ouvir, quem não vive segundo o espírito é a carne que manda. E quando a carne manda, o mundo está a mandar. Quando o mundo está a mandar, não nos vai trazer com certeza as coisas
que a Bíblia nos ensina e as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou para podermos ter uma vida e uma vida em abundância. Porque nós não nos podemos esquecer. Jesus veio para nos trazer vida. Jesus não veio para nos trazer riquezas, para trazer vida em abundância. Claro, temos a salvação como uma consequência maravilhosa dessa vida em abundância. Mas, na realidade, a vida em abundância, nós só podemos tê-la. Eu não estou a falar de dinheiro. Estou a falar de uma vida realizada. Estou a falar de prosperidade. E prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é eu ter a minha família salva. Prosperidade é eu ter um bom casamento. Prosperidade é eu ter um bom relacionamento com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos. Isso é que é prosperidade. É nada me faltar. É quando eu não tenho, o Senhor prover de uma forma sobrenatural. Isso é prosperidade. Não é ter um Ferrari à porta e um helicóptero para ir passar férias. Isso não é prosperidade. Se o Senhor nos der, fantástico. Mas que nós possamos entender que o reino de Deus vai crescendo com essa prosperidade que o Senhor nos dá. Mas vida em abundância é, acima de tudo, ter esta comunhão com o Espírito Santo tão íntima, tão chegada. Vocês podem estar agora a pensar assim, mas será que é possível mudar? Eu deixar de ter esta vida mais carnal para uma vida mais espiritual? É possível, sim. Claro que é possível. Agora, como tudo, é um processo. É um processo de restauração, é um processo principalmente de obediência à palavra de Deus. Da obediência àquilo que Deus nos diz. Principalmente isso. É um processo em que nós mudamos e em que buscamos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, de uma forma constante. Deus não nos fez com um botãozinho assim no ombro ou nas costas em que nós tivesse 3 posições. Carnal, neutro ou espiritual. Deus não nos fez com esse botão. Senão no dia em que nós vamos à igreja e aceitamos Jesus, o pastor chegava lá e virava logo para o espiritual e partia o botão para aquilo nunca mais poder voltar para trás. Mas não temos esse botão. Esse botão somos nós que fazemos. Somos nós que rodamos mais para o espiritual ou que rodamos mais para o carnal. É assim, Deus nos fez assim, de forma a que nós possamos decidir aquilo que nós queremos. Portanto, esta mudança implica uma coisa que nós humanos não gostamos, que é renunciar a coisas que não são boas e que nós fazemos. Esta mudança implica nós mudarmos hábitos, implica nós mudarmos formas de ser e formas de estar que o ser humano não gosta. O ser humano, qualquer sociólogo nos diz, o ser humano não gosta da mudança, é resistente à mudança. Mesmo que seja para melhor, o ser humano não gosta. Então, quando estamos a falar de uma mudança para o espírito, ainda mais difícil é, porque fizemos se calhar o oposto a vida toda. Convencidos estávamos a fazer bem, mas provavelmente não estamos a fazer bem. Se nós não temos essa vida no espírito 7 dias por semana, só temos alguns, é porque não estamos a fazer bem. E aí realmente temos que mudar. E se calhar agora está nos vossos corações também uma interrogação. Como é que eu sei se estou a viver na carne ou no espírito? Se calhar alguns estão com essa interrogação. Vou-te já dar uma dica. Muito simples. Se tens essa dúvida, é porque estás mais a viver na carne do que no espírito. Porque se soubesses que estás a viver no espírito, que o Espírito Santo te guia, não tinhas essa dúvida. Isto não quer dizer que quem vive no espírito não possa tropeçar, não possa ter umas falhas. Nada, não estou a dizer o contrário. Claro que pode. Claro que podemos dizer uma coisa que não deveríamos. Claro que podemos ter um comportamento às vezes não tão correto. Mas isso não pode ser a regra. Isso é a exceção. Quem vive no espírito luta contra essas pequenas exceções para que elas não apareçam mais. Não é essas exceções serem a regra. O que for mais alimentado é o que vai ganhar. Ou seja, se alimentares mais a tua carne vai ser cada vez mais forte. Se alimentares mais o teu espírito vai ser cada vez mais forte e o teu espírito vai ganhar. Mas se alimentares mais a tua carne, esta ganha a batalha, sem sombra de dúvidas. É como aquela história que se conta de um homem que tinha 2 cães, né, lá no seu canil, um cão que era bom e um cão que era mau. E eles estavam sempre à briga. E um amigo perguntou-lhe, qual é o cão que tu achas que vai resistir neste canil que eles estão sempre à briga? E o homem disse, vai ganhar o que for mais forte. Isto é exatamente a mesma coisa. Se a nossa carne for mais forte que o nosso espírito, não estou a falar do Espírito Santo. Isso é impossível. Nós não podemos sequer comparar-nos ao Espírito Santo. Mas se o nosso espírito for mais fraco que a carne ganha. E voltamos a ser o velho homem, o velha mulher. A fazer aquelas coisas que hoje nós dizemos que eram erradas e que nos entristeciam. Mas voltamos. Mas se alimentarmos mais o nosso espírito, a carne deixa de conseguir fazer força em nós. Deixa de conseguir controlar a nossa alma. E aí nós podemos realmente viver de outra forma. Mas para alimentares mais o teu espírito, o primeiro passo é decidirmos aqui.
na nossa cabeça, aqui, não alimentar mais a carne. É uma decisão. Da mesma forma que um dia decidimos aceitar Jesus, se nós não queremos mais alimentar a nossa carne, temos que decidir que não o fazemos. E como é que eu faço para não alimentar mais a carne? Simples. Mais uma vez, as coisas de Deus são simples, mas são difíceis de executar. São simples porque são claras. São difíceis porque depende de uma decisão nossa e a gente às vezes ou não quer ou não consegue. É simples. Vou dizer como é que deixamos de alimentar a nossa carne. Mudamos o nosso estilo de vida. Primeira coisa. Se a nossa vida, se normalmente nós temos ações ou hábitos contrários à palavra de Deus, é deixar de os fazer. Vou-te já dar um exemplo. Se costumamos festejar o Halloween, já estamos mal, estamos a alimentar a carne. Se costumamos festejar o Carnaval, que é a festa da carne, onde todos os excessos e libertinagens são permitidos, estamos a alimentar a carne. 2 hábitos simples já que temos que mudar. Posso enumerar mais. Estes são hábitos que o mundo todo acha que é muito bom. E nós temos que perceber que é mau, porque é contrário à palavra de Deus. Vou-te já dar outras coisas que nós temos que mudar claramente em nós. Se normalmente usamos uma linguagem imprópria, temos que mudar a linguagem. Linguagem imprópria não é só dizer aquilo que nós chamamos de palavrão. Claro que é isso também. Mas não é só isso. É na nossa linguagem nós não abençoarmos o próximo. Nós, como pais, não abençoarmos os nossos filhos na linguagem. Nós, como filhos, não honrarmos e abençoarmos os nossos pais na linguagem. Isso já é uma linguagem imprópria. Nós não usarmos uma linguagem incorreta, sem gentileza, sem amor, a tratar o próximo. Isso é uma linguagem incorreta. Temos vários níveis de incorreções, mas é uma linguagem incorreta. Temos que mudar a nossa linguagem. Vou-te já dar outro exemplo. Se normalmente costumas deixar a tua mente divagar para coisas que sabes que não deves pensar nisso, nomeadamente pensamentos impuros e pensamentos errados, tens que mudar isso. Tens que colocar a tua mente cativa ao Senhor Espírito Santo. Tens que deixar de alimentar esses filmes que fazes na tua cabeça. Falar uma coisa muito, muito clara, independentemente se alguém vai ficar chocado depois ou não na gravação. Há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, por exemplo, a pornografia era uma coisa que não estava tão disseminada como está hoje. Hoje está ao alcance da nossa mão. Para todos. Para homens, para mulheres, para jovens e para crianças. Se nós alimentarmos isso, além do mal que nos faz, nós estamos a viver na carne. Não há discussão possível. Ok? E se há 20 anos atrás isto era difícil, se há 10 anos era um pecado, um modo de vida errado praticamente exclusivo dos homens, hoje está disseminado por todos, infelizmente, que o mundo assim o fez. Portanto, se nós temos isso na nossa vida, temos que mudar. Não vale a pena dizer, vou mudar 3 coisinhas e vou deixar uma. Não pode ser. Ou deixamos tudo o que é carnal fora, ou não vamos viver no Espírito. Podemos viver bem? Podemos. Nunca vamos ter essa harmonia com o Espírito Santo, que é maravilhosa. Por exemplo, vou-vos dar outro exemplo. E é o último a falar de exemplos. Se nós mentimos com facilidade, se a mentira é algo que é comum na nossa boca e na nossa vida, então temos que controlar a nossa língua. Temos que buscar a sabedoria do Senhor. E os homens e as mulheres sabem do que é que eu estou a falar. Nós temos sido ministrados no discipulado sobre sabedoria. Temos que buscar sabedoria, principalmente também para não mentir. Quem mente, a mentira tem um pai. A Bíblia nos ensina. A mentira tem um pai que se chama Diabo. Se eu minto, quem é que é o meu pai? É o diabo. Certo? Então eu ou sou filho de Deus ou sou filho do diabo. Isto aqui também não dá para negociar. Se a mentira faz parte da minha vida, se é normal, quando alguém toca o meu telefone e eu não me apetece falar, e em vez de dizer que não é oportuno falar, eu tenho o hábito de inventar uma mentira e dizer agora não posso, que é mesmo agora tomar banho, nesse momento eu acabei de sair do espírito completamente, já estou na cara. Eu estou-vos a falar de uma coisa que eu vivi isso desde criança. A minha mãe tinha esse hábito de mentir assim facilmente. Não, lá está, aquilo que o mundo chama as mentiras piedosas. Ela não mentia para falar mal de ninguém, nada, não era isso. Mas quando alguém lhe pedia uma coisa que não lhe apetecia fazer, ou que não queria, alguém tocava à porta e não queria. Porque às vezes as pessoas que batem à porta a tentar vender coisas realmente perturbam-nos e às vezes são um bocadinho cansativas, para não dizer outra coisa. E ela, em vez de dizer não quero, dizia não posso, tenho a comida no fogão e pode queimar. Por exemplo, eram coisas assim. Mas é uma mentira. É mentira como o pecado. Não se consegue dizer que há pecados maiores nem pecados maiores. Nem mentiras maiores, nem mentiras menores. O que há é a consequência da mentira e do pecado. A consequência pode ser mais grave ou menos grave. Mas são exatamente a mesma coisa. Então nós temos
temos que mudar estas coisas. Eu dei-vos exemplos simples de coisas que se calhar nos tocam e nos fazem entender mais facilmente. Mas vocês poderão ter outros que vocês, à medida que o Espírito Santo está a falar convosco, vocês podem já estar a pensar, espera, tenho que deixar de fazer isto, tenho que deixar de ver isto, tenho que deixar... Há coisas que cada um é que sabe. E o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Porque a verdade é que chegou a hora de nós alimentarmos o nosso espírito. É gostoso nós estarmos na presença de Deus quando estamos na igreja. É maravilhoso termos essa presença 24 horas por dia. Se nós tivermos 24 horas por dia, nunca mais vamos querer não ter, porque é tão bom, e nós não podemos perder isso. Então, para nos podermos alimentar o espírito, deixando estas coisas todas para trás que eu já falei, a seguir o primeiro passo é nós esvaziarmos de nós mesmos. É deixar de ter sentido os nossos hábitos, os nossos desejos, as nossas manias, perdoem-me a expressão, aqueles hábitos que nós sempre fizemos errado. Todos nós nos lembramos, quem estudou, quem ainda está na escola, ainda sabe mais facilmente. A física nos ensina uma coisa, que é, há uma regra da física que é que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. É verdade ou não é? A gente aprende isso na escola. Espiritualmente é a mesma coisa. Onde está o meu eu, o Espírito Santo não pode ocupar. Onde há o profano, o sagrado não pode ocupar, porque ele não quer. Porque ele não funciona assim. Então nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos hábitos, das nossas manias, para que o Espírito Santo nos possa encher. E quando o Espírito Santo nos enche, nós mudamos. E aí conseguimos mais facilmente entender e perceber a beleza do Espírito Santo. E quando nós nos esvaziamos, nós percebemos que realmente é tempo de podermos ter esse relacionamento com Deus, porque já não estamos cheios de tanta coisa que não serve para nada, mas que nos ocupa e nos impede de perceber isso. Então, quando nós nos esvaziamos, nós conseguimos perceber o prazer e a necessidade de ler a palavra, de ouvir Deus, de meditar na palavra, de ter um tempo de oração, de fazer um jejum. Nós hoje, os que estão a fazer o jejum, estamos a terminar hoje 3 semanas de jejum, 21 dias de jejum. Tem sido fácil? Não. Porquê? Estamos contra a nossa carninha. Este corpito está a contrariar-nos constantemente. É ou não é? Mas está a ser bom. Está-nos a aproximar mais de Deus. Estamos mais sensíveis à presença de Deus. Então, quando nós nos esvaziamos e buscamos mais o Senhor, nós mudamos mesmo. E aí ficamos sensíveis ao Espírito Santo e ao seu mover, que é o principal, é estarmos sensíveis. E nós temos o melhor exemplo de todos que nós temos, aliás, o melhor exemplo para tudo é sempre Jesus. Mas neste caso em particular do Espírito Santo, então, é flagrante. Porque o Senhor Jesus nos dá esse exemplo. O Senhor Jesus, quando se fez homem, ele esvaziou-se da sua glória. Está lá em Filipenses. Se alguém até hoje tem o entendimento que Jesus Cristo, quando estava na terra, era Deus, não era. Jesus Cristo esvaziou-se da sua divindade e da sua glória para poder ser igual a nós. Para nos poder dizer que no mundo tereis aflições como eu tive, mas eu venci-as, portanto, tendo bom ânimo. Ele fez-se igual a nós. Não pecou, claro. Fez-se igual a nós, homens. E nós temos isso na Bíblia que nos ensina isso. Jesus não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele tinha o corpo a limitá-lo. Ou seja, ele viveu sendo Deus como homem. Não era omnipresente enquanto estava na Terra. Jesus quis-nos mostrar isso, quis-nos mostrar a importância da disciplina, de saber que há tempo para orar, tempo para servir, tempo para ministrar. Jesus fez isso para nos mostrar isso. Mesmo sendo Deus, eu não estou a dizer que Jesus deixou de ser Deus. Eu estou a dizer que Jesus se esvaziou da sua divindade para que o Espírito Santo pudesse fazer nele o que pode fazer em nós, para nos poder mostrar isso. E quando ele fez isso, ele fez exatamente isso. Ele encheu-se do Espírito Santo para ter poder. Ele viveu na terra sem fazer uso da sua omnipotência, porque ele é Deus como Deus é omnipotente. E ele viveu sem essa omnipotência. Era o Espírito Santo a fazer através dele. E isso mostra-nos que é possível nós fazermos a mesma obra que ele fez. E por fim, mas não menos importante, Jesus também cresceu em sabedoria na terra, para nos mostrar que nós podemos crescer em sabedoria. A omnisciência que ele como Deus tinha, ele esvaziou-se dela também, para se fazer igual a nós. E ao fazer-se igual a nós, ele mostrou-nos que o Espírito Santo era quem lhe revelava os segredos dos homens. O que ia no coração dos homens era o Espírito Santo que revelava, não era ele enquanto Deus. Para nos mostrar que é possível para nós também, se o Espírito Santo nos encher na sua plenitude, como encheu em Jesus na sua plenitude. E o jejum é importante também por causa disso. Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites quando foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Eu reafirmo, Jesus não foi ao deserto para fugir do diabo. Jesus nunca fugiu de ninguém na vida. Jesus entregou-se
Lembram-se quando estava lá no jardim e vêm os soldados romanos? Os soldados romanos não prenderam Jesus. Jesus chegou ao pé dos soldados romanos e diz: o que é que vocês querem daqui? Vimos à procura de não sei quem. Sou eu. Jesus não foge de ninguém. Jesus não foge do diabo, não foge do pecado. Jesus muda o local onde ele está. Jesus muda o coração daqueles que estão com ele e daqueles que estão contra ele. Porque ele é Deus. Mas neste ponto, ele movia-se através do poder do Espírito Santo nele e não ele como Deus. Por isso é que ele nos diz que nós podemos imitá-lo e até fazer obras maiores do que ele. Porque é o Espírito Santo que faz. E foi isso que ele nos quis mostrar. Eu vivi através do Espírito Santo. Eu vivi no Espírito. Eu andei no Espírito. O Espírito tinha poder sobre mim. E tudo o que o Espírito Santo me direcionava de acordo com o Pai, eu fazia. Então vocês também podem fazer. É isso que o Espírito Santo nos pode fazer se nós deixarmos a carne. Porque Jesus não vivia na carne. Essa é a importância que nós temos que fazer isto. E nós sabemos que Jesus dependia do Espírito Santo. Nós sabemos que realmente ele falava com ele. E como é que o Espírito Santo falava com Jesus? Da mesma forma que fala connosco. Através do nosso Espírito. O Espírito que nós temos é o Espírito que nos permite ser esse canal de comunicação com o Espírito Santo. Não é a nossa alma, nem é a nossa carne. Por isso nós temos que alimentar o nosso Espírito para ele estar preparado, pronto para ser usado e ser trabalhado pelo Espírito Santo. Porque, como eu disse, não é só ter o Espírito Santo, é estar sensível a ele. É nós percebermos quando ele quer falar connosco. E o Espírito Santo, eu não sei se todos alguma vez leram um livro. Se não leram, eu recomendo que leiam um livro extraordinário que se chama Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Se nunca leram esse livro, está disponível gratuitamente na net como PDF, leiam. A importância de nós ouvirmos o Espírito Santo e lhe darmos lugar para falar. Conta a história da conversão do Benny Hinn, que é um homem que é vivo ainda hoje, tem quase 80 anos, e que fez já cruzadas pelo mundo todo e teve algumas coisas na sua vida que não foram propriamente um exemplo, mas hoje já está outra vez alinhado com os caminhos do Senhor. Leiam esse livro, Bom Dia Espírito Santo, para percebermos quando Ele quer falar connosco, como Ele quer falar connosco. Quando nós do nada temos uma ideia, é o Espírito Santo que nos está a dar essa ideia. Quando temos uma dificuldade em algo, estamos ali e não sabemos como fazer, o Espírito Santo nos dá essa ideia. Quando nós vivemos no Espírito, é assim que funciona. Quando nós estamos numa situação em que não sabemos o que fazer, como sair dela, um problema, o Espírito Santo nos diz o que fazer. Às vezes não é o que nós acharíamos que é para fazer e temos que nos contrariar, mas o Espírito Santo nos diz o que nós podemos fazer. Isso é viver no Espírito Santo. Deixem-me abrir aqui um parênteses para... Vou-vos contar um testemunho meu. Não interpretem o meu testemunho como eu dizer que eu sou melhor que ninguém, amém? Eu não sou melhor que ninguém, ok? Mas vou-vos contar um testemunho que eu já contei uma vez, acho eu, não aqui na Arca, da forma como o Espírito Santo pode nos mostrar coisas, pode nos falar de coisas. Nós ainda não morávamos aqui na Margem Sul, portanto já foi há uns anos largos, pelo menos há uns 6 anos ou 7, nós morávamos em Odivelas e houve uma altura que todas as garagens, praticamente todos os prédios foram assaltadas durante a noite. Portanto, houve ali umas pessoas muito hábeis, montaram um plano bem engraçado. Por exemplo, o nosso prédio tinha três pisos de garagens. Portanto, eles de madrugada começavam pelas de baixo. Normalmente ninguém anda nas garagens de madrugada, não é? Portanto, o que é que eles faziam? A garagem tinha uma porta, portanto, eram boxes, mas também tinham a possibilidade de abrir à mão quando aquilo estava... que saltasse eletricidade ou o comando falhasse. E todas elas tinham um buraquinho com uma chavinha para nós podermos puxar um fiozinho. O que é que eles fizeram? Eles chegaram a essas portas, que não são portas muito resistentes, não são de ferro. Aquilo já está dentro da garagem do prédio, são portas tipo um material muito tipo peladuro, uma coisa muito, muito simples, não são de ferro, é tipo peladuro. O que é que eles faziam? Eles com um buraquinho faziam um buraquinho, abriam aquilo que era a fechadura, com um chapéu de chuva, porque se encontrou lá o chapéu de chuva, né? Com o chapéu de chuva puxava o fiozinho e a porta abria. O motor, ou seja, desencravava o motor, desligava o motor da engrenagem e a porta à mão levantava-se. Fizeram isso e limparam. No nosso prédio foram 3 pisos de garagens. Eu quando cheguei à garagem de manhã vi a minha porta aberta. O que é que eu pensei os outros todos? Olha, esqueci-me de fechar ontem à noite. Depois comecei a ver que faltavam coisas na garagem. Ou seja, eles não roubaram carros nem nada, só roubaram as coisas que estavam nas garagens. Isto para dizer o quê? Tivemos que mandar consertar as coisas. Ou seja, o motor não estava estragado, o que é que nós tivemos todos que mandar arranjar?
tivemos que mandar arranjar o tal coisinho que eles furaram, que era a fechadura que permitia, com uma chavinha, colocar aquilo. E para isso era preciso o quê? Era preciso ir falar ou pedir à empresa que tinha montado as portas para fazer um novo segredo, uma nova fechadura para aquela chavinha para poder encaixar. Pois é, e onde é que estava a minha chavinha? Nunca usava aquilo, usava sempre o comando. Eu não tinha a chavinha. E quando liguei para a empresa, ao fim de uns dias, ou seja, eu preparei tudo, arranjei a porta, tapei o buraco, pus o não sei quê, com a ajuda de uma pessoa. Aliás, a minha ajuda foi mais olhar, não é? Ele é que fez tudo, que eu não percebo muito. Ajudei, não sei o quê, montou-se aquilo tudo, ficou impecável. E depois era preciso montar aquilo para voltar a engrenagem a funcionar, para o motor arrancar de novo. Onde é que está a chave? Não sabia. Há problema, a gente pega logo no telefone e liga logo para a empresa. Tinha o contacto, liguei. Nós conseguimos em 2 dias, é uma empresa de Alverca, em 2 dias o senhor dá-nos o número que tem aí na fechadura, na porta e não sei o quê, nós conseguimos. Ok. É 40 euros o coisa. Ok, obrigado. Eu não tinha 40 euros na altura, irmãos. Não tinha 40 euros para poder gastar naquilo. Portanto, a minha garagem continuou a ser aberta à mão, sem ninguém saber, ou seja, sujeita àquilo. Só que aquilo não me estava a me incomodar. E no dia seguinte, eu de manhã, quando me levantei, tive o meu tempo de oração, comecei a orar e pedi ao Senhor, meu Deus, tu sabes que eu não tenho os 40 euros. Se eu tiver 40 euros agora no meu bolso, há outras coisas por onde esses 40 euros vão, que são muito mais importantes do que a garagem. Mas tu sabes que eu tenho a chave. Mostra-me onde é que eu tenho essa chave. E fiz a minha oração, né? E fui fazer a barba, tomar banho. Quando eu estava no banho, a tomar um belo de um banho, com um duche em condições, uma água gostosa, quentinha, foi como se eu visse uma fotografia assim, à minha frente, com o lugar onde estava a chave guardada. E eu saí do banho, fui àquela gaveta lá do móvel, eu nunca imaginaria que estava ali. Debaixo de uma toalha não sei o quê, estava lá um coisinho com a chave guardada. Não foi a minha mente que se lembrou de onde é que eu tinha posto a chave há 5 anos atrás, ou 6 ou 7. Foi o Espírito Santo que mostrou isso. E o Espírito Santo nos mostra estas coisas que nós às vezes não, que nós precisamos de saber e que nós não sabemos resolver sozinhos. Isto é um pequeno exemplo de coisas que o Espírito Santo nos faz. Isto para dizer o quê? Nós temos que deixar não somente que o Espírito Santo nos dê vida, mas que controle a nossa vida. É fundamental permitirmos que Ele controle a nossa vida. E o que é ser controlado pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, é apresentarmos o fruto do Espírito na nossa vida. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Se eu não apresentar esses frutos na minha vida, eu posso dizer que sou cheio do Espírito Santo, mas a minha mulher, o meu marido, vão dizer, não, é só de vez em quando. Eu tenho que apresentar essas 9 características do fruto do Espírito Santo. Porque não pode ser de outra forma. Se nós tivermos uma laranjeira no nosso quintal, se nós tivermos um quintal, tivermos uma árvore de fruto, uma laranjeira, uma pereira, uma macieira, o que for, aqui não há pé de manga como no Brasil, o que for. Como é que nós conhecemos a árvore? É pelo fruto. Então, se nós não apresentarmos esse fruto, nós até podemos dizer muita coisa, mas é conversa nossa, porque na realidade não há muito fruto. E se nós apresentarmos esses frutos, essas características, não tão perfeitos, se calhar, num ponto, no outro, porque estamos num tal processo de tratamento. Temos é que apresentar algo perante o Senhor e que os outros possam perceber isso. Aí nós podemos dizer que nós vamos começar a estar sensíveis a Ele. Eu não estou com isto a dizer, e volto atrás ao que eu disse há pouquinho, que eu tenho as 9 características do fruto do Espírito Santo impecável. Não, nada disso. É um processo também. Há umas onde eu estou mais forte, há outras onde eu não estou tão forte. E os que me conhecem melhor sabem, aquelas onde eu não sou tão forte, como a paciência, por exemplo, e outras onde eu sou mais forte. Não. Todos que me conhecem sabem isso. Mas nós temos que estar num processo de ser trabalhados. Temos que permitir que o Espírito Santo nos trabalhe. Talvez possa estar com dificuldade a perceber isso, porque realmente as igrejas muitas vezes não falam isso. As igrejas, eu acho que têm medo de falar que o Espírito Santo pode mudar a vida das pessoas, porque eu acho que as igrejas às vezes gostam de ter poder sobre a vida das pessoas. E a igreja não existe para ter poder sobre a vida de ninguém. Quem tem poder sobre as nossas vidas é Deus. A igreja existe para nos orientar.
A igreja existe para nos ouvir, para nos aconselhar, debaixo da direção de Deus, com base na palavra de Deus. Nada, não é com base na opinião do homem. A minha opinião sobre uma cadeira pode ser diferente da tua e a tua pode ser melhor. Não é a minha opinião que conta para nada. É a opinião de Deus, aquilo que Deus nos fala. E as igrejas servem para isso, para nos orientar, para nós termos um lugar onde cultuamos de uma forma corporativa como corpo de Cristo. Também aqueles que acham que seguem esse modelo dos desigrejados agora e que nós não precisamos de uma igreja porque somos o templo do Espírito Santo, são coisas distintas. Claro que somos o templo do Espírito Santo, claro que precisamos de uma igreja. Por algum motivo o Senhor Jesus disse a Pedro, tu vais pastorear a minha igreja. Ele não disse, tu vais lançar um livro e cada um fique por si. Pois não, na minha Bíblia não diz isso. Então é porque é importante haver uma igreja. Eu podia-vos dizer mais coisas. Só para vos aguçar a curiosidade, vou-vos lembrar o que é que está em Apocalipse. Em Apocalipse está escrito o quê? Que o Senhor Jesus, quando vier para celebrar as bodas do Cordeiro, vai levar quem? A sua igreja. Ou vai levar aqueles que estão em casa que não vão à igreja, mas que acreditam em Deus? Diz? A minha Bíblia não diz. Então, se nós queremos, no limite, usar o tique e o teco e pensar, eu quero fazer aquilo que Deus me manda para eu um dia poder ir para o pé do meu Criador, eu tenho que estar numa igreja. E o resto, desculpem lá, é conversa que muita gente gosta de ter, porque há muita gente que ganha muito dinheiro com os likes da internet, há muita gente que ganha muito dinheiro com os gostos da internet e está preocupada com isso e não com a vida das pessoas que os ouvem e que os veem. E a realidade é que nós temos de estar numa igreja, para cultuar numa igreja, para sermos a noiva, sem ruga e sem mácula. Essa é que é a grande verdade. E este assunto do Espírito Santo é um assunto super importante, como eu disse, que as igrejas, infelizmente, eu acho que normalmente não falam. E nós temos que realmente começar a conhecer o Espírito Santo para ser guiados de forma sobrenaturalmente. Eu podia-vos contar dezenas de histórias de pessoas que eu conheço que nos mostram a importância desta vida sobrenatural com o Espírito Santo. Mas, como eu disse, se eu fosse por aí e vos fosse dando os versículos que acompanham isto tudo, nós não saímos daqui hoje. Mas o importante é nós começarmos a perceber que através da palavra de Deus nós começamos a ter essa intimidade com o Espírito Santo. Temos que ler a palavra de Deus, temos que descobrir como Ele se manifesta em nós e isso é através da palavra de Deus. Eu vou-vos dizer, depois se vocês quiserem, eu digo-vos os versículos onde isto tudo está com mais calma. Porque o Espírito Santo fala connosco através de sonhos. O Espírito Santo fala connosco através de visões. O Espírito Santo fala connosco através de profecias, através de revelação da leitura da palavra. É assim que o Espírito Santo fala connosco. Claro, às vezes fala como uma voz audível mesmo, mas nem sempre, porque é mais difícil. Com certeza, muitos de nós já um dia tivemos um sonho que nos alertou para algo que poderia acontecer no dia seguinte e nós naquele dia não fizemos aquilo. Eu podia-vos contar coisas que já nos aconteceram connosco, que nós na altura não entendemos, mas o discernimento que tivemos foi esperar, porque Deus está-nos a querer avisar de qualquer coisa. E daí a uns minutos a situação estava ultrapassada. Porque Deus nos guarda de coisas que a gente não sabe. Nós hoje estamos aqui porque Deus nos guardou. E é claro, como nós não passámos por essas situações, nós não podemos saber quantas foram, se foram muitas, se foram poucas, mas foram muitas com toda a certeza. Porque o inimigo não está satisfeito, porque nós estamos a fazer o que é o certo, mesmo com as nossas dificuldades. Mas eu sei que se calhar estás a pensar, mas como é que eu posso ter visões? Como é que eu posso ouvir o Espírito Santo? Como é que eu posso ter profecias? Como é que eu posso ter sonhos? Porque o Espírito Santo que habita em nós fala com o nosso espírito e nos faz isso. O Espírito Santo não nos vai colocar nada na mente, o Espírito Santo vai falar ao nosso espírito e é o nosso espírito que nos traz isso através, como se fosse uma sensação profética, como se fosse algo que nos permite perceber, há aqui algo que não é meu, há aqui algo que é de Deus. E Ele guia-nos muitas vezes ou com uma voz muito baixinha e suave ou com algo que nós pensamos e às vezes nós ficamos até na dúvida. Então quando é para orar por alguém por causa de alguma situação, eu sou sincero, eu fico, quando eu tenho essa sensação que tenho que orar por alguém por algum motivo, eu peço a Deus que me confirme isso, que vá testificando no meu espírito, para ter a certeza que não é nada que está a vir, porque eu sei que a pessoa tem uma necessidade e às vezes na nossa compaixão humana nós queremos orar pela pessoa, para que Deus possa cuidar dessa pessoa. Eu peço sempre essa testificação, porque é importante, porque por vezes o Espírito Santo coloca uma sensação sobre ti para orar sobre uma pessoa. Estás em casa, estás a jantar, estás a fazer o jantar, estás sentado a ver televisão, estás a ler a Bíblia e de repente Deus te diz para orar pelo não sei quem. Ou melhor, deixa-me refrasear. Vem ao teu coração, à tua mente, pensas numa pessoa que se calhar já nem vês há algum tempo e apetece-te orar por ela. Não foste tu, é o Espírito Santo que está a falar contigo. Portanto, já estás a ver um exemplo de como é possível o Espírito Santo falar contigo.
Nós às vezes não damos essa importância, essa relevância às coisas. De orar por alguém que eu nem conheço, alguém que até nem é bem próximo, alguém que até me fez mal, alguém que me caluniou, alguém que me tratou mal, alguém que inventou coisas sobre mim. Se sentes esse desejo de orar, é o Espírito Santo a querer que tu ores. Porque o Espírito Santo sabe a necessidade que essa pessoa tem e nós não sabemos. Por isso às vezes é difícil. E como é que eu posso começar? É uma dúvida legítima que nós temos. Como é que eu posso começar a fazer isso? O que é que eu posso fazer para ganhar esta sensibilidade ao Espírito Santo? A Bíblia também nos diz como fazer. A Bíblia também nos diz como ensinar. Eu vou-vos trazer aqui um resumo daquilo que nós podemos fazer e daquilo que devemos fazer e, mais uma vez, infelizmente não se diz isso. O que é que nós podemos fazer para ganhar esta sensibilidade? Muitos de nós, quem é que aqui já alguma vez fez um ginásio? Foi a um ginásio? Fazer ginástica, fazer o que quer que seja. Na escola nós tínhamos educação física. Nós aprendemos o quê? Que o corpo pode ser exercitado. Os nossos músculos podem ser fortalecidos. Nós, se quiséssemos, é aquele exemplo que eu às vezes dou. Imaginem que a gente queria começar a treinar para a meia maratona do ano que vem, que é em março. Quando é que começávamos a treinar? Em fevereiro? Não, é melhor começar já. E mesmo assim não ia ser difícil. Mas nós temos de treinar o nosso corpo para fazer coisas físicas. Nós temos de treinar o nosso corpo para ganhar músculo, para ganhar resistência. Então, seja no ginásio, seja na rua, agora quase todos os jardins têm máquinas para fazermos exercícios. Nós vamos lá para ganhar exercício, para ganhar corpo, para ganhar músculo, para ganhar resistência. Se nós queremos aprender a nadar, nós temos que ir para uma piscina. Nós não conseguimos aprender a nadar sozinhos, temos que nos exercitar. Como é que nós exercitamos a nossa mente? Lendo, fazendo cálculos. Não é? E quem ainda estuda sabe perfeitamente que se não for através da leitura e de coisas de lógica, nós não exercitamos a nossa mente. E, inclusive, hoje em dia há estudos que nos dizem que a partir de uma certa idade, a partir dos 40 e poucos anos, em que nós temos tendência a exercitar menos a nossa mente, devemos exercitá-la com jogos, daqueles jogos de tipo sudoku e coisas do género. Porquê? Porque isso vai fazendo com que o nosso cérebro esteja sempre a funcionar e saia daqueles padrões normais para prevenir doenças que acontecem quando já ficamos mais velhotes, que é mesmo assim, quando o cérebro não começa a funcionar da mesma maneira. Portanto, a mente pode-se exercitar. Quem estuda, e nós temos aqui quem hoje em dia estuda, o que é que faz quando vem da escola? Revê as aulas. Como é que faz para um teste? Vai estudar. Porquê? Porque sabe que tem que exercitar a mente, tem que trazer à memória aquilo que aprendeu. Senão, chega lá e tem uma vaga ideia, mas não consegue fazer mais nada. Porquê é que nós fazemos tantos exercícios de matemática? Para nos exercitar, para aquilo ser mais fácil. Pois é, meus queridos. Se o corpo e a alma se exercitam, o espírito também tem exercícios para fazer. Não são exercícios assim. Não são danças de salão, não são exercícios físicos, mas o nosso espírito tem exercícios. E a nossa dificuldade em ouvir Deus começa porque não temos esses exercícios. E não tendo esses exercícios, não temos sensibilidade para ouvir Deus. E nós temos que o exercitar para que essa sensibilidade possa surgir. Se nós quisermos treinar para a tal maratona, nós começamos hoje, mas só vamos estar em março. Eu dei o exemplo de março, nem sei quando é que é, prontos para a maratona daqui a 4 meses, 5, 6. Da mesma forma, nós começamos a exercitar o espírito hoje e não podemos estar à espera de amanhã ter essa sensibilidade, porque para a maratona também não teríamos, de um dia para o outro. Temos que ter paciência, temos que esperar, mas vamos percebendo aos poucos essa nossa sensibilidade. E como é que nós podemos exercitar? Eu vou-vos dar 2 exercícios muito simples. Um deles é meditar na palavra de Deus e outro é a oração em línguas, que é algo que não é ensinado e que é poderoso no nosso meio. Atenção, quando eu estou a falar de meditação na palavra, não tem nada a ver com a meditação esotérica e mística. Não é agora chegarmos a casa, vou meditar. Isso não. A nova era ensina isso. Que é, enquanto nós estamos assim no nós estamos a esvaziar a nossa mente e quando nós esvaziamos a nossa mente, alguma coisa lá entra. E não é o Espírito Santo. Okay? Quando eu falo em meditar na palavra, é o quê? É ler e mastigar aquela palavra. O que é que Deus falou comigo nesta palavra? Quais são as dúvidas que eu tenho nesta palavra? O que é que como é que eu posso aplicar esta palavra na minha vida? Isso chama-se meditar na palavra. E eu fico, sei lá, imagina, leio tão simples, leio João 3,16, não é? E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem pensar que isto não dá para meditar muito, nem que seja assim. Eu dava ao meu filho pelo meu vizinho, nem que seja para isso. Ou seja, nós temos sempre,
palavra para meditar e espaço para meditar. Ver como é que estamos a aplicar isso na nossa vida, como é que eu posso aplicar isso na minha vida. E a oração em línguas, porque quando nós estamos a orar em línguas, é o nosso espírito que está a falar com o Espírito Santo, não é a nossa mente. Eu sei que se calhar nem todos nós ainda, o Senhor ainda não nos deu esse dom das línguas estranhas, de falar em línguas estranhas, mas quando nós estamos a orar em línguas, tu até podes estar a pensar no jogo de futebol de ontem à noite, ou no almoço que vais ter amanhã, mas não somos nós que controlamos o que está a sair da nossa boca, é o nosso espírito. E o nosso espírito sabe o que está a falar e nós não sabemos. Por isso é que a Bíblia também nos diz que um dos dons é a interpretação. Porque quando nós estamos a falar em público, em línguas estranhas, o que o apóstolo Paulo nos diz é que é bom que alguém interprete. Agora, se nós estamos a falar para Deus, é uma coisa. Se estamos a trazer uma palavra de Deus em línguas estranhas, alguém tem que interpretar, senão não faz sentido. Isto para dizer o quê? É um exercício em que nós estamos a falar com o Espírito Santo e é o nosso Espírito que adquire essa sensibilidade. Não somos nós que temos que ter sensibilidade. Somos nós que temos que deixar que o nosso Espírito tenha sensibilidade. Deixa-me dizer-te uma coisa. O que é que achas que acontece se orares durante 1 hora, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 em línguas, ininterruptamente com o Espírito Santo? O teu Espírito vai ficar sensível. O teu Espírito vai começar a ouvir mais o Espírito Santo. E tu vais ficar mais consciente disso. O que é que acontece se não exercitarmos o nosso corpo? Começámos, fomos ao ginásio, tínhamos o objetivo de ir para a maratona. Lá está o objetivo. Hoje estamos a dia 31. Então, durante o mês de novembro, eu todos os dias corria, fazia peso, pum, 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 pum. Mês de dezembro também. Mês de janeiro também. Cheguei a fevereiro, parei. Acham que estou em condições para ir à maratona em abril ou em março? Já não. Quando a gente para, o que é que acontece? Os músculos atrofiam. O que é que acontece a quem teve, por exemplo, agora, o Covid é algo bem real para todos nós, não é? Graças a Deus o Senhor nos tem guardado do Covid e vai-nos guardar no nome de Jesus. Mas o que é que nós vemos exemplos? A pessoa vai para uma UTI e fica lá 20 dias, 30, 40 numa cama, quando se levanta não tem força, os músculos atrofiaram. Tem que voltar a aprender a andar, a movimentar-se, até a comer, a falar, perdeu tudo. Se nós tivermos uma semana de cama com uma gripe, quando a gente se levanta, parece que as pernas até ficam mais fininhas. Porquê? O músculo atrofia. Então, se o músculo atrofia e nós temos que voltar a recuperar músculo, se nós pararmos de fazer estes exercícios, a nossa sensibilidade espiritual atrofia um pouquinho. Ou seja, é como se regredíssemos. Por isso é que o cristão tem que ser uma caminhada constante. Não pode andar para trás. Tem que ser uma caminhada constante. Eu sei que, se calhar, para muitos de vós é difícil estarem a ouvir isto, porque é a primeira vez que estão a ouvir uma coisa destas. Mas, realmente, eu também aprendi isto há uns 2 anos. Sou sincero. Aprendi isso através de uma ministração que eu ouvi de um pastor. E é poderoso. Ou seja, resumindo para nós, não é por eu ir orar 4 horas por dia durante 6 meses que eu tenho uma garantia que o Espírito Santo me vai usar. A garantia que eu tenho é que se eu começar a orar em línguas de uma forma constante, no meu dia-a-dia, no meu devocional, no meu tempo com Deus, a garantia que eu tenho é que isso me torna mais próximo do Espírito Santo. E quando eu sou mais próximo de alguém, o que é que acontece? Essa pessoa compartilha coisas comigo. Se eu for muito próximo da Isabela, ela vai fazer o quê? Vai compartilhar os chocolates dela, essas coisas, as coisinhas boas dela, ela vai compartilhar comigo. Se eu for muito próximo do Espírito Santo, só depois do jejum. Se eu for muito próximo do Espírito Santo, ele vai compartilhar as coisas boas comigo. É assim que nós temos este exercício que nos permite ter mais sensibilidade. Ou seja, nós fazemos um exercício que nos permite estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e sensíveis para ser usados pelo Espírito Santo. Por isso é que é importante nós percebermos leitura da palavra, meditação na palavra e oração em línguas. Isso é fundamental para nós. E eu sei que o Senhor queria que hoje nós pudéssemos ter este ensino, pudéssemos ter esta direção para perceber talvez aquilo que até hoje tem faltado na nossa vida e que nos permite ter essa sensibilidade com Deus, está ao alcance da nossa mão. É só nós decidirmos começar a tirar um tempo específico todos os dias e orar em línguas. E aí nós vamos exercitar de uma forma paciente. Não façam isso com o objetivo de eu vou conquistar algo em Deus. Mas devemos fazer isso com o objetivo de eu vou melhorar para Deus. Eu vou ser mais facilmente usado por Deus. Vou ser mais trabalhado por Deus. Essa é que é a nossa importância. Nós nunca fazemos nada para Deus com o objetivo de conquistar algo.
Nós fazemos tudo para Deus com o objetivo de Ele nos aperfeiçoar e de mudar o nosso caráter e a nossa vida. Eu sei que o Senhor te vai surpreender. O Senhor vai-te começar a dar sonhos, vai-te começar a dar visões, vai-te começar a dar ideias sobre coisas, discernimentos sobre situações difíceis. Eu sei que o Senhor vai começar a fazer isso na tua vida. Eu estou quase a terminar. Porque quanto mais sensíveis nós formos ao Espírito Santo, mais nós conseguimos resistir àquilo que o mundo tem para nós e mais nós conseguimos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Da mesma forma que nós temos 9 características do fruto do Espírito, nós temos 9 dons do Espírito que o Senhor nos quer ativar em nós, em cada um um dom diferente, ou os mesmos, o Senhor é que sabe. Mas isso só acontece se eu tiver muita intimidade com Ele. Porquê? Porque Ele diz na sua palavra que Ele distribui os dons conforme lhe apraz. E Ele vai dar os dons a alguém que não costuma estar com Ele. A Isabela dava-me os chocolates. Porquê? Porque eu estava muito com ela. Eu não estava com falsidade. Ela percebeu ao fim de algum tempo, ele é mesmo meu amigo. Ele gosta de partilhar coisas comigo. Ele partilha o meu tempo comigo. Eu partilho as minhas coisas com ele. Eu não fazia isto para ganhar os chocolates dela. Fazia porque gosto dela, porque somos amigos, porque temos comunhão, porque brincamos. E com o Espírito Santo não é diferente. A nossa comunhão, as nossas brincadeiras saudáveis, o eu abrir o meu coração para ele ter esse tempo, o orar em línguas, faz com que o meu espírito comece a ser renovado de uma forma diferente. E aí nós podemos ser um canal de edificação para a igreja. O Senhor tem grandes coisas para nós neste ano que vai começar. Ou que começou hoje. O ano de Arca. E amanhã eu vou falar um pouquinho até sobre isso para nós. O Senhor tem grandes coisas para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque senão, as grandes coisas que o Senhor tem, ficam lá. Porque nós não estamos a buscá-lo dessa maneira. Principalmente esvaziando-nos de nós mesmos. E esse deve ser realmente o objetivo de cada cristão, mas às vezes é difícil. Que a gente mantenha-se firmes nas nossas convicções. Então, se tu sentes que é o tempo de começar a render-te ao Senhor, a mudar ao Senhor, eu gostava que pudesses ficar de pé, para nós podermos orar, para que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas, para que nós possamos, se realmente ainda não rendemos a nossa vida ao Senhor, que nós possamos realmente render a nossa vida ao Senhor sem medos. Eu sei que nós às vezes quando falamos em entregar alguma coisa a alguém, nós temos medo. E será que essa pessoa vai cuidar daquilo que eu lhe vou entregar? Então quando estamos a falar de entregar a nossa vida, mais complicado é. A única coisa que eu te posso dizer sobre Deus é que a Bíblia tem 66 livros. Se em algum destes 66 livros tu encontrares que alguém que entregou a sua vida a Deus ficou pior, ou Deus não respeitou essa vida ou tratou mal, então não entregues a tua vida a Ele. Eu não encontrei aqui, já li várias vezes. E estamos nesse desafio. Já agora, parabéns a quem está no desafio da leitura da Bíblia. Amanhã entramos nos últimos 2 meses. Está quase a terminar. E Deus tem falado connosco nesta leitura da Bíblia. Mas isto para dizer o quê? Tudo o que nós entregamos a Deus, Deus guarda, Deus preserva. Se nós entregarmos a nossa vida, Deus vai guardá-la. Se nós entregarmos as nossas reflexões a Ele, Deus nos guarda, Deus nos ajuda. Nós nunca ficamos perdidos com Deus. Amém? Agora, temos que render a nossa vida ao Senhor. Fecha os teus olhos enquanto eu oro por ti. Senhor Espírito Santo, eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Eu te agradeço pela forma como falaste com cada um de nós. Mas eu te peço, Senhor, se algum de nós tem alguma dúvida da importância de nos vaziarmos de nós mesmos, de buscarmos mais de Ti, de rendermos a Ti as nossas dúvidas, as nossas questões, as nossas falhas, até ao nosso pecado. Se há pecado na nossa vida, que hoje possamos render isso a Ti, Senhor. Render, Senhor Jesus, aos Teus pés. Tu estás nessa cruz para nós podermos entregar aos Teus pés o nosso pecado, a nossa falha, as nossas coisas erradas, a nossa carnalidade, para Tu nos trazeres restauração plena, Senhor. Então eu oro por essa restauração hoje, Senhor. Possas falar com cada um dos meus irmãos, possas mostrar a importância de nós meditarmos na Tua palavra, para nós não sermos mais os mesmos como éramos até hoje, e nós podemos tirar tempo diariamente para buscar a Tua presença, Senhor Espírito Santo. Que cada um de nós assuma esse compromisso contigo, não é comigo, contigo, de começar a orar em línguas contigo, nem que seja 10 minutos todos os dias, 20, meia hora, mas que a gente faça isso e Tu nos possas mostrar a diferença nas nossas vidas, Senhor. Deus, eu quero viver no Espírito. Eu quero andar pelo Teu Espírito. Não quero mais andar pela minha vontade. Não quero mais andar
pelos meus conceitos, pelos meus paradigmas. Não quero, eu quero andar pela tua vontade, por aquilo que tu tens para a minha vida, por aquilo que tu tens para a minha casa, por aquilo que tu tens para a minha igreja, Senhor, que é a tua igreja, Deus. Mas então fala connosco hoje, Senhor. Toca nos nossos corações, ministra-nos, Senhor, que a gente se possa realmente render a Ti, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos estás a mostrar aquilo que podemos ser. Se fores realmente, se para nós fores o nosso amigo fiel, se fores aquele que nós buscamos em primeiro lugar, se fores aquele que nós abraçamos num momento difícil, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque um dia subiste a uma cruz por mim, sem que eu valesse rigorosamente nada, Senhor. Obrigado porque não desististe. Obrigado por cada chibatada que levaste, por cada uma das 39 que tu levaste. Foi por mim. Obrigado porque tu deixaste que te espetassem essa coroa de espinhos que te fez agonizar até ao cérebro. E foi por minha causa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque também foi por minha causa que o véu se rasgou de alto a baixo. Obrigado, Senhor. Senhor, nós tomamos este pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi moído pelas nossas pisaduras, foi moído pelo nosso pecado, foi moído pelas nossas enfermidades. O Senhor Jesus fez maldição para nós não sermos malditos. Ele, que era Deus, mas que se esvaziou das divindades, esvaziou-se da sua omnipresença, da sua omnipotência, da sua omnisciência, para ser cheio do Espírito Santo. E eu hoje declaro que este pão simboliza a palavra de Deus nas nossas vidas. Que quem comer este pão hoje entenda a importância de meditar na palavra diariamente. A palavra de Deus não se busca de domingo a domingo. A palavra de Deus é o nosso alimento primordial. Que hoje nós possamos entender essa importância, Senhor. É o que eu declaro no nome de Jesus. Podemos comer. De igual modo, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo sangue que verteste naquela cruz. O sangue da nova e eterna aliança que derramaste por cada um de nós para podermos ser purificados dos nossos pecados, podermos ser curados, podermos ter um sangue que nos guarda, que nos protege, que nos esconde, que nos torna invisíveis aos olhos do mal. O Senhor Jesus nos diz na sua palavra que ninguém tira nenhum dos pequeninos do seu colo. Então que nós não saiamos desse colo, mas que a gente queira ficar nesse colo para que o mal não possa chegar. Enquanto estivermos no colo de Jesus, o mal não nos chega, mas quando sairmos, ficamos vulneráveis. Eu oro, Senhor, para que este suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus, possa simbolizar em cada um de nós profeticamente essa intimidade com o Espírito Santo que tu desejas que nós tenhamos. Que cada um hoje entenda a importância não só de ser sensível ao Espírito Santo, às suas visões, às suas profecias, à forma como Ele fala connosco, àquilo que nos diz, mas também ter essa intimidade. Porque se não tivermos intimidade com Ele, Ele não vai falar connosco. Eu quero ter intimidade com o Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, eu hoje te declaro que és bem-vindo na minha vida. Repete comigo. Senhor Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. Amém. Podemos beber. Graças te damos, Senhor, por aquilo que estás a fazer na nossa vida. Eu sei que estás a chacoalhar com alguns de nós, Senhor. Eu sei que estás a tocar no nosso coração bem forte, Senhor, e que vais continuar durante o dia de hoje. Faz isso, Senhor. Hoje é o último dia do mês de novembro, do mês de outubro. Eu sei que um tempo novo vai começar nas nossas vidas. O Senhor nos diz isso. Tempo de mudança. Não vamos ficar perfeitos a partir de agora, mas vamos estar mais conscientes para aquilo que Deus espera de nós e mais conscientes para aquilo que podemos fazer com Ele, para que realmente haja mudança na nossa vida. Moisés, quando subia ao monte e vinha estar com Deus, a Bíblia nos diz que o seu rosto tinha uma luminosidade, o seu rosto tinha uma luz, o seu rosto tinha um brilho.
Tu e eu podemos ter esse brilho hoje. Não é ir ao monte, é ir ao Espírito Santo. Quando estivermos junto com Ele, o nosso rosto brilha. Pode ser um brilho que não é visível por ninguém, mas é visível no nosso sorriso, nos nossos olhos, no nosso falar, no nosso agir. O brilho hoje é o nosso comportamento. O brilho hoje é a mudança na nossa vida, é a mudança na nossa casa, é nós sermos realmente esses rastilhos que vão fazer mudança nesta nação, onde o Senhor nos colocou, seja no trabalho, seja na escola, onde o Senhor nos colocou. Nós vamos ter mudança começando pela nossa casa. Começando em nós, ao mudarmos hoje. Senhor, eu te agradeço pelas dádivas da tua igreja, te agradeço por cada dízimo, por cada oferta que foi colocada neste cesto, Senhor. São sinal daquilo que tu estás a fazer no nosso coração e o nosso entendimento do que é cumprir os teus princípios bíblicos, Senhor. Eu declaro que não faltará farinha na nossa amassadeira, não faltará óleo na nossa botija, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos sustém, é o Deus que provê o que nós precisamos. Então tu possas prover, Senhor, as nossas necessidades. Nós não sabemos ainda o que vamos necessitar no mês que começa amanhã, mas tu já sabes. Te peço, Deus, faz com que a tua provisão seja de tal forma sobrenatural em nós, que nós possamos dar testemunho disso e, mais do que testemunho, possamos abençoar aquele que não tem com isso. Por tudo o que nós temos não é nosso. Somos apenas os trabalhadores, a quem o Senhor, os servos a quem o Senhor deu talentos, para que o seu reino possa crescer. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente esta semana, não somente o mês que vem, mas até que o Senhor Jesus volte, ou até que Ele nos recolha para o pé dele. Tenha um mês de novembro abençoado, tenha um início de novo ano na arca abençoado para a honra e glória do Senhor. Vai em paz e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém.